Olá pessoal, esta é a aula 11. Vamos continuar aqui com um assunto sobre PHP e MySQL. Nesta aula vou falar especificamente sobre alteração e exclusão de dados. Então, lembrando que o objetivo das aulas anteriores e até nesse momento é desenvolver o CRUD, né? E com esta aula vamos chegar na etapa final do desenvolvimento do CRUD, né? Passamos pela parte da criação, da consulta, né? Agora vamos para a parte da atualização, né, de dados e da exclusão de dados. Então, objetivos desta aula: aprender como realizar uma consulta, algo que a gente já viu na aula anterior, né? Filtrado por um determinado campo. Aprender a excluir e alterar um registro no banco de dados a partir de páginas web em PHP. Então, lembrando a nossa tabela de exemplo, a tabela de nome agenda com esses campos. Então, o que envolve o processo de atualização de dados? Tanto a atualização como a exclusão dos dados no banco de dados, né? Segue o mesmo princípio. Primeiro a gente tem que fazer uma pesquisa. Dessa pesquisa, usando o método GET, passando um código, vou preencher um formulário com as informações. Daí dessas informações eu vou enviar essas informações do formulário após editar, né? Vou enviar para uma script PHP que vai alterar essas informações na base de dados. Então a sequência seria esta. Então vamos para o nosso exemplo. Continuando a script pesquisar.php. Então, só relembrando aqui, aqui temos um formulário com um tipo de pesquisa, ou por nome ou por e-mail. E temos uma caixa de texto com o nome txt pesquisa. Logo abaixo vem a script, né? Então, a primeira parte da script: inclusão do arquivo conectar.php, verificando se o usuário preencheu alguma informação no campo tipo, né? Para isso serve aquele comando i7, né? Capturando a informação do post, utilizando o método post, né? A função post, para capturar o tipo que o usuário selecionou no formulário. Se tiver preenchido, então vamos para a pesquisa. Captura as duas informações, o tipo e o campo txt pesquisa, que vai ter o campo de pesquisa. Monto a minha SQL e faço a pesquisa. Faço a pesquisa usando a função MySQL query. Executo a minha SQL, verifico se tem alguma linha na pesquisa, se a linha for nula, né? Através da função MySQL affect rows. Se ela devolver 0 é porque não tem nenhum registro, então mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que o registro não foi encontrado. Se não, vou montar uma tabela com todas as informações, né? Todos os registros que são equivalentes àquela pesquisa, né? Só que aqui é uma tabela reduzida, só o nome, o e-mail e o telefone. Vai ter a última coluna da tabela, que vai ser o editar, né?
vai ser marcado por um X. Então do lado de cada registro vai ter um X ali com um link, e este link vai direcionar para o mesmo arquivo de pesquisa.php, só que passando via método get o código do registro que eu quero alterar. Então, a hora que o usuário clicar no X, vai redirecionar e enviar o código, né, anexado ao URL, né, do arquivo pesquisa.php. Agora, a segunda script, que vai estar dentro do arquivo pesquisa.php, essa script vai montar o formulário para a edição dos dados. Então, vai verificar se o código foi passado, né, pela URL. Então, está utilizando aquela a função get, para verificar se o código foi passado. Se existir essa variável código, a code, então eu vou capturar, vai entrar dentro do if, eu vou capturar esse código e vou montar minha SQL para pesquisar aquele registro em específico, de acordo com o código do contato. Então monto a minha select, minha SQL, faço a execução, né, através do MySQL query, capturo o registro específico, uso a função MySQL fetch_assoc para montar a matriz associada, né, associada pelo nome dos campos da tabela, e começo a capturar todas as informações de acordo com o nome do campo, né. Então começo a preencher as variáveis em PHP com os dados equivalentes, né. Então olha, code recebe registro código, nome recebe registro nome. Então vou preenchendo as variáveis que eu preciso usar no meu formulário. Então, continuando a script aqui, vamos começar a montar o formulário. Então, ó, todo o formulário vai estar montado dentro dos comandos echo, né? Eu vou imprimir o formulário no documento HTML. Então form action igual, daí eu vou passar para o meu index o link igual alterar.php. Então, após editar todos os campos desse formulário aqui e clicar no botão submit, ele vai enviar os dados via método post, que é um método que a gente vê ali logo em seguida como atributo do form. Vai enviar esses dados para o arquivo alterar.php. Então reparem que tem todos os campos aqui do contato, né? Olha lá, nome, input type igual a text. O que vai definir o conteúdo dessas caixas de texto, olha lá, é o atributo value. Note que o atributo value sempre está recebendo uma das variáveis que eu capturei a informação do registro da tabela do banco de dados, né? Então, value igual cifrão nome, aí vai preencher o nome dentro dessa caixa de entrada. Tem um atributo ali, required. Esse required quer dizer que esse campo ele é obrigatório. Então você pode até alterar ele, mas não vai poder deixar em branco, né? Não vai poder apagar o nome, porque senão ele não vai enviar os dados. É um campo obrigatório. Verificando ali através de um if, né? Só para dar um check, né? Para marcar, né? Qual é o radio button, né? Que o usuário cadastrou, se é masculino ou feminino. Temos ali o e-mail, da mesma forma que o nome,
Só que com um detalhe ali, ó, tem um atributo no final ali da caixa de entrada do input, um atributo chamado read only. Esse read only normalmente a gente usa no formulário quando quer apresentar um campo que a gente não quer permitir que o usuário altere. Normalmente seria um campo pesquisa, né? Uma chave primária da tabela, um indexador de pesquisa. Então seria um campo que eu não posso alterar, seria um campo que eu vou utilizar como chave para pesquisa, né? Então todos os campos inputs que você não quer que altere, você pode pôr esse atributo read only, né, no final do campo input. O telefone segue o mesmo sentido do nome. Então, ali temos o campo observação com text area preenchido. E agora reparem o seguinte, ó, tem um campo input submit ali, que é o submit que vai submeter os dados para o arquivo alterar.php. Mas logo em seguida a gente tem ali um link, ó, href, e dentro desse link temos um botão, ó lá, input type igual a button, value igual a excluir. Então o que acontece? Eu estou aproveitando já esse formulário, porque ambos, tanto faz o alterar como o excluir, eu preciso pesquisar antes. Então em ambos eu vou ter que apresentar os dados para poder conferir, né? Então já estou aproveitando esse preenchimento do formulário e inserindo um botão aqui para excluir. Só que esse botão aqui vai funcionar tipo como um link, né? Quando eu clicar nele, ele vai ativar a URL. Então, ó, lá dentro do href a gente tem ali, ó, index.php. Então, passando o link ali para carregar na seção conteúdo, que é o arquivo excluir.php, e utilizando o método get, que é depois daquele comercial, estamos passando o código, que é o código do contato que eu quero excluir na base de dados. Então, a hora que clicar nesse botão excluir, ele vai enviar o código para o arquivo excluir.php para executar uma SQL lá para excluir esse contato. Então, agora vamos ver em separado os arquivos excluir.php e logo em seguida o alterar.php. Então, esse aqui é o arquivo para qual aquele botão com o link vai ser enviado a informação. Então, ó, como eu estou enviando via get, a função que eu utilizo aqui para capturar o código é a função get. Então, ó, primeiro chamo o arquivo de conexão, depois capturo o código via a função get, guardo uma variável, monto minha SQL. Então, delete from agenda where código igual ao código, a variável code, né, que eu estou recebendo ali via método get. E já estou testando dentro de um if, no mesmo momento que eu executo, né, através da minha SQL carrier, dessa função, a SQL, eu já estou testando, né, verificando se ela devolver algum valor diferente de nulo, né, quer dizer que a exclusão foi realizada com sucesso. Se não, mostrar uma mensagem de erro e usar a função MySQL error para mostrar qual foi o erro que aconteceu, né? Às vezes algum erro de conexão ou algum outro erro que o MySQL pode devolver. Está sendo impresso logo em seguida ali um link com a descrição voltar ali, né? Que a hora que o usuário clicar em voltar, vai voltar para a seção de pesquisa. E fecha a conexão, MySQL close conexão. Então reparem que o arquivo excluir.php é um arquivo bem simples, né? Com os passos bem definidos.
vamos para o arquivo alterar.php. Está sendo feita a inclusão do arquivo conectar.php. Está sendo capturado todos os dados que estão vindo via método post lá do formulário. Então, estão utilizando a função post para capturar as informações dos inputs lá. Estou guardando todos em variáveis. Daí, para não ficar muito extenso a SQL, eu separei em duas partes aqui. Então, primeiro fiz uma variável campus que vai conter a string dos campos que eu vou estar fazendo a alteração do registro. Então, ali, a primeira parte é sempre o nome do atributo e igual o valor que está recebendo ali da variável, né? Então, estou fazendo aqui uma alteração dos campos nome, do sexo, do telefone e da OBS, que é observação. Então, montada essa string, monto a SQL de atualização embaixo, update, agenda, set. Então, quais são os campos que eu quero alterar? Daí vai vir a variável campus ali, que vai conter toda aquela string, né, dos atributos que eu quero alterar. Where e-mail igual o e-mail que está recebendo ali via método post. Então ele vai pegar um registro em específico e vai alterar todos aqueles campos ali. Montado a SQL, vou executar através da função MySQL query. Executo a SQL, se devolver algum valor diferente de nulo, quer dizer que o registro foi atualizado com sucesso. Se não, vou dar um erro ao atualizar o registro e imprimir qual é o erro através da função MySQL error. Logo em seguida, um echo com uma opção de voltar, né, para o usuário voltar para a seção de pesquisa. E no final, fechando o arquivo. Então esse seria o arquivo alterar.php. Então, para finalizar aqui, apenas uma observação com relação a quando você exclui informações no banco de dados, né? Então, o que é por regra, né? Na grande maioria dos sistemas, não se usa muito excluir informações do banco de dados, porque isso faz com que a empresa perca o histórico dos dados. O que se faz é colocar um campo na tabela que informa o estado da informação, como por exemplo, ativo, inativo, em andamento, finalizado, aguardando resposta, entre outras possibilidades, né? Como o que eu passei, os códigos que eu passei aqui é só de um exemplo, né? Mostrei como excluir diretamente o registro. Mas por regra, num sistema maior, né, para uma empresa, normalmente você quer manter o histórico dessas informações. Por exemplo, o histórico do cadastro de clientes. Um cliente é apenas... eu declaro ele como inativo. E para eu poder ter esse histórico, para depois de algum tempo eu poder até entrar em contato, tentar resgatar esse cliente, né? E poder voltar ele à condição de ativo novamente, né? Esse andamento, essa mensagem em andamento seria, por exemplo, um cadastro que necessita de uma avaliação, né, do administrador antes de ser efetivado, né? Então, eu posso ter um campo que vai ser um campo estado, né, ou status do cadastro, né? E eu posso considerar ele como um campo numérico, numerar ele com valores que querem dizer
né, esse sentido, né, de ativo, inativo, em andamento, ou posso especificar um campo do tipo caractere, né, tipo string, e colocar a string de fato, né, da condição desse registro. Então aqui é apenas uma observação com relação à questão de excluir dados no banco de dados, né. Então, sendo assim, aqui eu termino esta aula e a questão do CRUD, né? Em aula anterior já foi apresentada a questão da conexão, da inclusão, da pesquisa, e agora, para finalizar o CRUD, né, alteração e exclusão. Lembrando que qualquer dúvida pode ser enviada para o meu e-mail. E obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.